Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Levantamento do CNJ revela 428 processos por tráfico de pessoas e trabalho escravo no país. Copa das Confederações. Conselho Nacional de Justiça cria hot site para reunir ações do Judiciário. Decisão do TRF da Primeira Região assegura salário maternidade à trabalhadora desempregada. Após promulgação da PEC 544, o vice-presidente da AJUF, Ivanir Ireno Júnior, rebate nota técnica do IPEA contra a criação dos TRFs e explica como vai ser a estruturação dos novos tribunais. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Levantamento feito a pedido do Conselho Nacional de Justiça aos Tribunais Regionais Federais revelou que de 2005 a 2012, o número de processos judiciais no Brasil envolvendo o crime de tráfico de pessoas e o crime de redução à condição análoga de escravo chegou a mais de 1.000 casos. Esse levantamento faz parte do primeiro relatório sobre tráfico de pessoas no Brasil. Acompanhe os detalhes na reportagem de Daniela Garcia. Bahia, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, estados onde estão localizadas a maior quantidade de vítimas no Brasil quando o assunto é tráfico de pessoas, de acordo com o Ministério da Justiça. É até difícil acreditar, mas em pleno século XXI, esse tipo de crime acontece no país, que aparece em 6º lugar no ranking mundial com relação ao número de vítimas. Nós não podemos mais conviver com essa barbárie. A escravidão no Brasil já acabou pela lei há 125 anos e ainda nós vemos atualmente cerca de 40 mil brasileiros em situação de trabalho análogo à escravidão. Segundo dados da Polícia Federal, mais de 70 mil mulheres e adolescentes e travestis brasileiros na situação do tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Então é um crime que incomoda muito a humanidade e nós do Poder Judiciário estamos atuando como agentes de transformação social para contribuir no enfrentamento desse crime. Um levantamento realizado a pedido do Conselho Nacional de Justiça mostrou que entre 2005 e 2012 foram 1.163 processos judiciais no Brasil relacionados ao crime de tráfico de pessoas e de redução à condição análoga à de escravo. Deste total, 428 continuam tramitando. Os dados apresentados pelos tribunais regionais federais revelam ainda que a questão do trabalho escravo representa a maioria dos casos, somando 317 processos. Só aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, responsável pela demanda de 14 unidades da Federação, há 155 processos em tramitação, sendo 44 tipificados como tráfico de pessoas e 111 como condição análoga à escravidão. No TRF da 4ª Região, no sul do país, são 104 processos, todos relacionados ao trabalho escravo. Este levantamento contribuiu para auxiliar o primeiro relatório sobre tráfico de pessoas no país, feito pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério Público, em conjunto com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O CNJ ajuda no trabalho de combate ao tráfico de pessoas desde o ano passado. Diversos seminários já foram realizados e nos próximos dias 20 e 21 de junho, um simpósio internacional acontecerá no Mato Grosso do Sul. Segundo o coordenador do evento, esses encontros são importantes até para propor mudanças necessárias para combater o crime. O principal objetivo desses encontros, e já é o 3º encontro internacional que o CNJ promove, é exatamente despertar a consciência nos operadores do direito, especialmente os juízes, promotores, policiais e todos os demais agentes da rede de enfrentamento para a necessidade urgente de se fazer um correto enfrentamento ao tráfico de pessoas e também para dar maior visibilidade a esse problema, né? Despertar a atenção da sociedade nos 3 eixos que nós temos de atuação no tráfico de pessoas, que é a prevenção, a repressão e a atenção às vítimas. Não há a menor dúvida que a prevenção é o melhor caminho. Por esta mesma razão que o CNJ tem sugerido a inserção desse conteúdo em escolas do ensino fundamental para despertar a atenção das nossas crianças desde o início do começo da primeira infância. Não há dúvida, prevenção é o melhor remédio, porém o CNJ tem feito esse papel de conscientização e sensibilização, sobretudo dos juízes, né, para a gravidade desse problema e para uma correta adequação dos fatos à norma que nós
nós temos à nossa disposição no momento, né, para que casos, por exemplo, de tráfico de pessoas não sejam enquadrados de outro tipo penal, como, por exemplo, exploração sexual, e saiam das estatísticas de tráfico de pessoas. Enquanto não houver essa mudança na legislação, é importante que o magistrado, como agente de transformação social, ele tenha essa postura de adequar aquele fato à norma e contribua para a punição desse crime. Ainda de acordo com o coordenador do simpósio, é preciso avançar bastante, porque o número de vítimas do tráfico de pessoas no Brasil pode ser ainda maior do que se pensa. Nós temos um sério problema na legislação. O Brasil, há quase 10 anos, assinou o Protocolo de Palermo, que é o protocolo da Convenção das Nações Unidas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas e o crime transnacional. E desde então o Brasil se comprometeu a fazer um enfrentamento adequado e correto e eficaz ao tráfico de pessoas. Porém, até hoje, nós não dispomos de uma legislação adequada para esse enfrentamento. O Ministério da Justiça fez no ano passado uma série de encontros do qual o Conselho Nacional de Justiça participou, onde foi sugerida a CPI do tráfico de pessoas do Senado e agora da Câmara Federal a criação de um tipo penal único de tráfico de pessoas que abranja todas as modalidades de exploração nesse crime. Então, estariam contemplados não apenas a exploração sexual, como é previsto hoje no artigo 231 e 231A do Código Penal, mas também abarcaria esse tipo penal o trabalho escravo, a remoção de órgãos, casamento servil, servidão por dívida, adoção ilegal internacional, ou seja, todas as formas de exploração que ocorrem no tráfico de pessoas. Também há uma sugestão para o aumento da pena, para que ela deixe de ser apenas de 3 a 8 anos de reclusão e passe a ser de 6 a 15 anos, exatamente para evitar a impunidade. A presidente Dilma Rousseff escolheu 3 novos ministros para compor o Superior Tribunal de Justiça. Regina Helena Costa foi escolhida para a vaga destinada a juízes federais. Já Rogério Schietti Cruz foi indicado como representante do Ministério Público. E da Justiça Estadual, o nome escolhido foi o do desembargador Paulo Dias Moura Ribeiro. Os 3 indicados ainda precisam ter os nomes aprovados pela CCJ e pelo plenário do Senado Federal antes de tomarem posse. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar nos dias 20 e 21 de junho a 3ª edição do Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. São 220 vagas para magistrados, conselheiros tutelares, policiais e integrantes dos comitês estaduais de enfrentamento a esse tipo de crime. Mais informações no site do CNJ. A Secretaria de Reforma do Judiciário, o CNJ, vão realizar a primeira Conferência Nacional de Conciliação e Mediação em Brasília no dia 28 deste mês. O objetivo do evento é divulgar e promover discussões em torno do tema. As inscrições vão até o dia 21 de junho. Para mais informações, acesse o site do CNJ. E veja a seguir, decisão do TRF da Primeira Região assegura salário maternidade à trabalhadora desempregada. E ainda nesta edição, após promulgação da PEC 544, vice-presidente da JUF, Ivanir Ireno Júnior, rebate nota técnica do IPEA contra a criação dos TRFs e explica como vai ser a estruturação dos novos tribunais. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O Conselho Nacional de Justiça criou um hot site para reunir ações do Judiciário na Copa das Confederações. Ao acessar o hot site na página do CNJ, os usuários têm a relação dos juizados dos aeroportos que estão funcionando em esquema especial durante a Copa das Confederações. E ainda, os juizados do torcedor que funcionam dentro dos estádios que sediam os jogos do evento. A página cnj.jus.br/judiciário na Copa
conta ainda com uma cartilha sobre os direitos do consumidor do transporte aéreo e serviços aeroportuários. Vale ressaltar que até o dia 5 de julho, os juizados localizados nos aeroportos da cidade sede da Copa das Confederações funcionam 24 horas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a uma trabalhadora salário maternidade. Ela foi dispensada do emprego, mas manteve os direitos perante a Previdência Social por causa do chamado período de graça. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Você sabe o que é período de graça? Não, eu não sei. Imagino não o que é. Não, faço a menor ideia. Não sei. O período de graça é um prazo em que o trabalhador que contribui para a Previdência Social mantém os direitos depois que é demitido do emprego. Por exemplo, depois de 1 ano de contribuição, o empregado que não está mais trabalhando continua assegurado pelo INSS por mais 12 meses. Durante esse prazo, ele pode receber auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte ou qualquer outro benefício se houver necessidade e com a devida comprovação. O legislador teve a preocupação de disciplinar esse período contemplativo, ou seja, esse período de graça pós-cessação do contrato de trabalho ou da cessação do benefício. A lei, no artigo 13, na verdade, do decreto, prevê que aquele segurado que tenha contribuído por 10 anos ou mais, ele tem um período de proteção igual a 24 meses, podendo se estender por até 12 meses a mais, ou seja, 36 meses. Aquele segurado, por sua vez, que não tem ainda completado 10 anos de contribuição, ele preserva essa qualidade de segurado, esse período de graça, por até 12 meses após a interrupção do contrato de trabalho ou a cessação do benefício, daquele benefício que vinha percebendo. Em Minas Gerais, uma trabalhadora demitida sem justa causa entrou na justiça requerendo o salário maternidade, mas teve o pedido negado. A ação foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que aceitou o pedido. Segundo o TRF, a empregada era contribuinte da Previdência Social e ainda estava no período de graça quando a criança nasceu. Segundo Adalberto Veras, em caso de salário maternidade, a trabalhadora desempregada precisa primeiro comprovar que a criança está perto de nascer. Por isso, deve levar à Previdência Social atestado médico ou a certidão de nascimento para garantir os 120 dias de benefício. O requerimento da segurada desempregada do salário maternidade, o procedimento é o mesmo daquela que está, quase que o mesmo, se ela tivesse empregada. No caso específico dela desempregada, ela tem que trazer um relatório médico do seu médico que lhe acompanha, dizendo que já se encontra 28 dias antes do nascimento do bebê, procurar uma agência da Previdência Social e requerer o benefício pelo período que se segue, daí até 120 dias, né? Contrário senso, se o bebê já estiver nascido, apresentar a certidão de nascimento, né, junto à Previdência Social, desde que tudo isso esteja, no caso, nós estamos falando da segurada desempregada, tudo isso coincida ainda dentro do período de graça, ou seja, aquele período em que a proteção ainda lhe alcança nos 12 meses subsequentes ou 24 meses subsequentes, dependendo da característica desse segurado, se contribuiu menos de 10 anos ou se contribuiu mais de 10 anos. Apenas em caso de morte, não é necessário que o trabalhador tenha contribuído para a Previdência Social durante 1 ano. De acordo com Adalberto Veras, se o empregado tiver apenas 1 mês de contribuição e vier a falecer, os dependentes já têm direito à pensão. De 24 a 26 de junho, vai ser realizado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o seminário Previdência Complementar, o que você precisa saber. O evento é destinado aos membros do Poder Judiciário. Para mais informações, acesse o site www.tjdft.jus.br/escola. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar nos dias 12 e 13 de agosto, em Brasília, a primeira competição nacional de mediação do Poder Judiciário.
O evento, que visa estimular as faculdades jurídicas a estruturarem centros judiciários de solução de conflitos, vai oferecer 50 vagas a estudantes de direito de todo o país. Mais informações no site www.cnj.jus.br. A seguir, você acompanha uma entrevista com o vice-presidente da AJUF, Ivanir Ireno Júnior, sobre os próximos passos depois da promulgação da PEC 544, que cria novos TRFs. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. Após a promulgação da PEC 544, quais os próximos passos para a criação dos 4 novos tribunais regionais federais? E como fica o quadro de pessoal desses novos TRFs? Sobre esses assuntos e também sobre a nota técnica contra a criação dos tribunais, divulgada pelo IPEA, nós conversamos com o vice-presidente da AJUF, Ivanir Ireno Júnior. Acompanhe agora. A Emenda Constitucional 73 foi promulgada no último dia 6. A partir de agora, quais os próximos passos? O CJF deve elaborar um anteprojeto de lei prevendo número de cargos, de desembargadores, número de servidores, toda a estrutura dos novos TRFs. Esse anteprojeto de lei vai ser votado no CJF, que é composto por 5 ministros do STJ e os 5 presidentes dos atuais TRFs, aprovado no Conselho da Justiça Federal. Esse anteprojeto vai ao plenário do STJ, porque, de acordo com o artigo 96 da Constituição, é o STJ que tem competência para encaminhar para o Congresso o projeto de lei ordinária de implantação dos tribunais. Votado no plenário do STJ, esse projeto de lei vai ao CNJ, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina que qualquer projeto que crie despesa no âmbito do Poder Judiciário da União, o CNJ deve dar um parecer sobre esse projeto para verificar se o projeto está de acordo com os limites orçamentários da Justiça Federal. Com o parecer do CNJ, o projeto retorna ao STJ e aí é enviado pelo presidente do STJ ao Congresso Nacional e começa a tramitação legislativa no Congresso Nacional. Ou seja, ele aporta, chega na Câmara dos Deputados, é votado na Câmara dos Deputados, encaminhado ao Senado Federal, votado no Senado Federal, encaminhado à Presidência da República para sanção ou veto, sancionado, é publicada e com a lei publicada a lei, já podem ser adotadas as medidas administrativas para colocar em funcionamento os novos tribunais. A Emenda Constitucional prevê que os novos tribunais regionais federais sejam instalados no prazo de 6 meses, a partir da promulgação. Realmente é possível que esses TRFs estejam funcionando nesse tempo? Na verdade, tendo em vista todos os passos pelos quais a instalação ainda tem que passar, que eu narrei na resposta anterior, CJF, STJ, CNJ, Câmara, Senado, Presidência da República, os 6 meses parece um prazo difícil de ser cumprido. Mas a gente tem que entender o seguinte, que é uma determinação constitucional. Ou seja, a Constituição está dizendo que os tribunais têm que estar em funcionamento em 6 meses. Então, é necessário que todos esses órgãos envolvidos na instalação façam as análises, claro, análises profundas, análises detalhadas, análises cuidadosas, mas dentro de prazos razoáveis para que a gente possa cumprir o comando constitucional. No entanto, para quem já esperou 12 anos, a gente acredita que alguns meses a mais do que esses 6 não vão frustrar toda uma expectativa que foi criada de melhoria da prestação jurisdicional com esses tribunais. Mas a gente espera
que no primeiro semestre do ano de 2014, esses tribunais já estejam recebendo e julgando processos e acelerando a prestação jurisdicional na Justiça Federal. Como a AJUF considera a nota técnica divulgada pelo IPEA que avalia as consequências da criação dos novos tribunais regionais federais? Essa pesquisa, ou alguma pesquisa do IPEA, podia ter chegado no momento anterior, porque com a riqueza de material humano que o IPEA tem, certamente as contribuições seriam bem-vindas para fomentar o debate, para, quem sabe, até corrigir rumos da PEC no início da sua tramitação, para mostrar que talvez fosse possível outras soluções para esse total estrangulamento que nós temos na primeira instância da Justiça Federal. Ela chega num momento onde a Constituição já está alterada e determina a instalação dos tribunais. Então, já causa espécie, e aí tão rápido, né? Promulgou, uma semana depois, já tem o denso estudo do IPEA. Sobre o estudo em si, nos preocupou muito algumas afirmações de um órgão técnico de pesquisa, algumas afirmações simplistas e sem base nenhuma. Ele diz o seguinte: como o Tribunal Regional Federal da Primeira Região é um tribunal ineficiente, os 3 que vão ser criados a partir dele, Minas, Bahia e Amazonas, vão ser ineficientes. Da onde que se tirou essa afirmação? Qual a base científica dessa informação? Se a gente tivesse aqui numa linguagem, num jargão popular, eu poderia afirmar que é um chute, né? Mas vindo de um órgão da envergadura do IPEA, que tanto já contribuiu para o desenvolvimento do país, me parece totalmente inadequado. É inadequado também, por exemplo, a afirmação de que o TRF da Primeira Região é um tribunal ineficiente. Segundo os dados do Conselho da Justiça Federal, dos nossos 5 tribunais regionais federais, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região só julgou menos processos em 2012 do que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E aí se há de também levar em conta que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região tem 43 desembargadores e o da Primeira 27. Então, a AJUF já editou uma nota técnica mostrando que o trabalho do IPEA é equivocado, parte de premissas equivocadas, faz julgamento sem base científica e nega todo um trabalho de 12 anos e nega a realidade. Se espera 10 anos para um julgamento na Justiça Federal, enquanto esse julgamento na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, sai entre 6, 8, 10 meses, porque a carga de trabalho por desembargador é muito mais adequada. Então nos preocupa muito essas conclusões assodadas, essas conclusões sem base científica, mas, na verdade, hoje elas chegaram muito mais para tumultuar do que para contribuir. E o próprio STJ, o presidente do STJ do Conselho da Justiça Federal, já disse que os cálculos do IPEA para fins de instalação dos TRF estão totalmente equivocados. É engraçado que a gente venha esse boicote num momento inadequado, ao invés de contribuir, tem, na verdade, trazido desinformação e gerado preconceito com uma medida que a gente tem certeza. E daqui 5 anos ela vai ser vista com toda a realidade. Ou seja, a Justiça Federal vai estar julgando na segunda instância tão rápido como julga hoje a Justiça do Trabalho, que é um modelo de rapidez e eficiência. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.